Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mexe com todo mundo. Já parou para pensar que a gente vive na era com o maior conforto da história? Sério, tudo está a um clique de distância. Mas e a nossa saúde? Porque parece que quanto mais fácil a vida fica, mais a nossa saúde vai para o lado contrário. É um paradoxo e tanto, né? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. É o que o pessoal chama de paradoxo do progresso. A gente vai explorar como é que a evolução da nossa sociedade acabou criando um ambiente para o qual o nosso corpo simplesmente não foi projetado. Para a gente entender esse nó, a gente precisa dar um passo para trás e olhar a velocidade com que as coisas mudaram. Pensa só, por milhões de anos, a gente viveu como caçadores-coletores. Aí lá para 13 mil anos antes de Cristo, surge a agricultura. Mas o jogo virou mesmo de verdade nos últimos 200 e poucos anos, com a Revolução Industrial e depois a da informação. A velocidade ficou absurda, e a cada nova fase, a gente foi pouco a pouco tirando o esforço físico da nossa rotina. E aí que a gente chega no X da questão. Vamos entender agora essa baita incompatibilidade entre a nossa biologia, que é super antiga, e o mundo sedentário que a gente construiu para nós mesmos. O lance todo é o seguinte: o nosso DNA, a nossa genética, ainda é a mesma dos nossos ancestrais lá de trás. O nosso corpo foi feito para se mexer o tempo todo, para lidar com a escassez. E hoje, a gente vive num mundo de fartura e de inércia. É como tentar rodar um aplicativo super antigo num celular de última geração. Simplesmente não combina. E é daí que vem um monte dos problemas de saúde que a gente enfrenta hoje. Olha só que impressionante esse gráfico. Ele mostra tudo. Lá nos anos 40, quase todo o trabalho exigia que a pessoa suasse a camisa, 85%. Agora, pula para 1985. Esse número despencou para 7%. E hoje, a estimativa é de menos de 5%. A gente literalmente projetou o movimento para fora do nosso trabalho, e o nosso corpo está pagando essa conta, e com juros. E sabe, existe um nome técnico para isso: hipocinesia. Não é só ser sedentário, é mais sério. É a doença da falta de movimento. É ela que faz a ponte entre ficar parado e ter problemas de coração, diabetes, síndrome metabólica, até alguns tipos de câncer. É o resultado direto de a gente ter construído um mundo que não nos exige mais movimento. Bom, mas em algum momento a sociedade começou a sacar que tinha algo errado, né? Lá pelo século XX surgiu a primeira grande reação a isso tudo, o movimento fitness. E ele olhava para o corpo de um jeito bem específico, quase como uma máquina. E a ideia de estar em forma, o tal do fitness, foi mudando com o tempo. Começou nos anos 70 com o foco total no coração, no fôlego, na gordura corporal. Chegou nos anos 90 e aí adicionaram a importância da força, da resistência dos músculos e, um pouquinho depois, em 99, a flexibilidade entrou na conta. A meta era bem clara: usar números, métricas, para otimizar a máquina do corpo. Só que mesmo naquela época, já tinha gente pensando mais longe. A própria Organização Mundial da Saúde já dizia: saúde não é só não ter uma doença, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E essa ideia, essa sementinha, foi o que deu origem à próxima grande virada de chave no nosso jeito de pensar a saúde. E aí a gente chega no século XXI com uma mudança de perspectiva gigante. A gente sai do fitness e entra na era do wellness, ou seja, do bem-estar. Foi um salto que abriu a nossa cabeça sobre o que é de fato ser saudável. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o fitness. O foco era no corpo físico. A meta era ter saúde. Do outro lado, o wellness. O foco é na pessoa como um todo. Junta tudo: o emocional, o social, o espiritual, até o financeiro. A meta aqui não é só saúde, é ter qualidade de vida de verdade. E como é que a gente pode enxergar isso na prática? Esse modelo, o pentáculo do bem-estar, é perfeito. Ele mostra que qualidade de vida é um equilíbrio. Envolve o que a gente come, quanto a gente se mexe, como a gente se cuida para não adoecer, a qualidade das nossas amizades, da nossa família e, claro, como a gente lida com o estresse do dia a dia. Uma coisa está totalmente amarrada na outra. Ok, mas não adianta pensar que o nosso bem-estar é uma bolha, né? Ele não acontece isolado do mundo. Para a gente promover saúde de verdade, é preciso sair do individual e olhar para o todo, para a sociedade. E essa é a ideia central da chamada promoção da saúde. Pensa bem, não adianta nada falar para alguém: vá se exercitar, se a pessoa não tem uma praça segura perto de casa. Ou coma melhor, se comida de verdade é cara e difícil de achar no bairro. A ideia é que a escolha saudável tem que ser a escolha mais fácil, a mais óbvia. Existe até um guia para isso, um documento super importante chamado Carta de Ottawa. E ele basicamente diz que a gente precisa agir em várias frentes ao mesmo tempo.
criar leis que ajudem, ter ambientes que nos apoiem, fortalecer a ação da comunidade. Ou seja, saúde vira uma responsabilidade de todo mundo, não só dos médicos de hospitais. Beleza. Agora que a gente olhou para o todo, vamos voltar para a gente, porque mesmo com tudo isso acontecendo ao redor, as nossas escolhas do dia a dia têm um poder gigantesco. E aqui entra uma ciência fascinante chamada epigenética. O que ela diz é incrível. A gente não é refém do nosso DNA. O nosso estilo de vida, o que a gente come, o quanto a gente se move, como a gente lida com o estresse, funciona como um interruptor, que pode ligar ou desligar certos genes. Ou seja, as nossas escolhas podem literalmente conversar com o nosso código genético e mudar as coisas para melhor. Então, como é que a gente faz isso na prática? São as pequenas coisas, feitas todo dia. É escolher a escada em vez do elevador. É ligar para um amigo, cuidar das relações. É escolher uma fruta ao invés de um pacote de biscoito. Cada uma dessas ações é um voto que a gente dá para a nossa saúde lá na frente. É a soma desses pequenos cuidados que constrói uma vida com mais qualidade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, a pergunta não é que grande mudança radical vou fazer amanhã. Não. A pergunta é, qual pequena escolha, mas uma escolha poderosa, pode ser feita ainda hoje, pensando no nosso eu do futuro? Porque no final das contas, é a soma dessas pequenas atitudes que vai definir a nossa qualidade de vida.